Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Em Cristo, espero que sim. Aqui agora eu vou compartilhar conteúdo e significado, parte 12 de 13 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Você vai se sentir incrivelmente bem obedecendo a santa palavra de Deus, a Bíblia. Coloque a Bíblia em sua mente. Ouça os princípios de Deus para o relacionamento conjugal. Colossenses, capítulo 3, versículos 18 e 19. A Bíblia diz: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Colossenses 3,19. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia, e coloque a Bíblia em sua mente. Eu fico imaginando. Deus tem princípios que devem reger a postura do marido. Deus tem princípios que devem reger a postura da esposa e princípios que devem nortear a postura do marido. Não existe sobrecarga para um e alívio para outro. Não existe apenas ônus para um e bônus para o outro. Ambos, marido e mulher, têm privilégios e responsabilidades. Quero que se lembre disso. Acompanhe o ensino do apóstolo São Paulo. Esse é um momento muito importante. Em primeiro lugar, a submissão da esposa ao marido. A submissão não é uma questão de inferioridade, visto que todos os cristãos precisam submeter-se uns aos outros. Tanto o homem como a mulher são um em Cristo Jesus. A submissão não é uma questão de valor pessoal, mas de função na estrutura familiar. Quero que se lembre disso. Uma instituição não pode ser acéfala nem bicéfala. Um corpo sem cabeça ou com duas cabeças é anômalo. Não se pode confundir submissão com escravidão ou subjugação. A autoridade do marido não é um governo ditatorial.
ditatorial ou tirano, mas sim uma liderança amorosa. A posição de liderança do homem é apenas funcional. O homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é inferior ao homem. A mulher veio do homem e o homem vem da mulher. Eles são interdependentes, assim como Deus Pai é o cabeça de Cristo Jesus e Deus Pai não é maior do que Cristo Jesus, o homem não é maior do que a mulher. Quero que se lembre disso. Aqui e agora, vou destacar 3 pontos acerca da submissão da esposa. A submissão da esposa ao seu marido é uma ordem divina. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Eu fico imaginando, as ordenanças divinas não são para nos escravizar, mas para nos libertar. A submissão é a liberdade e a glória da esposa. Assim como a submissão da Igreja de Cristo Jesus é sua glória e liberdade. Os preceitos de Deus não nos escravizam, mas nos libertam. Um trem só é livre para correr quando desliza sob os trilhos. Você só é livre para dirigir o seu carro quando conduz segundo as leis do trânsito. A mulher só é verdadeiramente livre quando obedece ao princípio estabelecido por Deus da submissão ao marido. Essa submissão, como já vimos, não é escravidão. Ela não se submete a um tirano, mas a quem a ama como Cristo Jesus ama a igreja. Nenhuma esposa tem dificuldade de ser submissa a um marido que a ama como Cristo Jesus amou a igreja. A submissão para o apóstolo São Paulo é voluntária e se baseia no reconhecimento da ordem divina. A submissão da esposa ao marido é uma atitude de respeito e valoriza ao do marido, que redunda num desejo natural de servi-lo, apoiá-lo, obedecer-lhe. Quero que se lembre disso. A submissão da esposa ao marido é uma atitude espiritual. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. A Bíblia diz, eu acredito. A mulher deve submeter-se ao marido exatamente porque ela está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. É impossível
uma mulher ter uma relação de submissão a Cristo Jesus e de insubmissão ao marido. A submissão da esposa ao marido é um desdobramento da sua obediência a Cristo Jesus. Porque a mulher é submissa a Cristo Jesus, ela se submete ao marido. A obediência a uma pessoa na sua hierarquia da importância é reflexo de um ato primário de obediência ao Senhor Celestial, Cristo Jesus. Coloque a Bíblia em sua mente. A submissão da esposa ao marido não é absoluta. A mulher deve ser submissa ao marido até o ponto em que não seja forçada ou constrangida a transgredir a palavra de Deus, a Bíblia. Sua obediência a Cristo Jesus está acima de sua submissão ao marido, acima da autoridade do marido está a soberania do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a esposa deve procurar fazer a vontade do marido quando esta coincidir com a vontade de Deus. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o amor do marido à esposa. Colossenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Coloque a Bíblia em sua mente. Se a mulher deve submeter-se ao marido, como a igreja é submissa a Cristo Jesus, o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. O padrão deste amor ágape está claro em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, disse o apóstolo São Paulo. O amor do marido à esposa deve observar dois princípios. O amor do marido à esposa é um claro mandamento de Deus. Maridos, amai vossa esposa. O amor do marido à sua mulher é uma ordem divina. É algo imperativo. O marido deve amar a esposa como Cristo Jesus ama a igreja, ou seja, com um amor perseverante, santificador, cuidadoso, romântico e sacrificial. Quero que se lembre disso. O marido deve amar a esposa com um amor paciente, benigno e livre de ciúme. O amor verdadeiro não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se
com a verdade. Esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Como se sente agora? O amor do marido, a esposa, o impede de agredi-la com palavras e atitudes. Não as trateis com amargura. Refere-se à impaciência e aos resmungos que criam tensão no relacionamento, gerando logo desânimo. Em vez de tratar a esposa com amargura, o marido precisa ser um bálsamo na vida dela, um aliviador de tensões, um amigo presente, um companheiro sensível que vive a vida comum do lar, servindo-a e protegendo-a. O marido não deve criticar a esposa, nem a agredir com palavras. Antes, deve elogiá-la, tanto no recesso do lar, quanto publicamente. O marido deve buscar meios de agradar a esposa. Não fere mais uma mulher do que palavras rudes. Está na hora de chamar a sua atenção para essa verdade. Maridos, cada um de vós ame sua esposa e não a trate com amargura. Colossenses capítulo 3, versículo 19. A palavra grega pikraino traz a ideia de amargo, chato, irritante. Fala do atrito causado pela impaciência e falação impensada. Se o amor está ausente, a submissão não estará presente por causa dessa perpétua irritação. Não havia uma causa da parte da esposa que ocasionasse aquele sentimento amargo do marido. O apóstolo São Paulo exorta aqui o marido rabugento, irritadiço, que faz tempestade em copo de água. O marido precisa ter palavras amáveis e atitudes generosas. Ele deve ser perdoador em vez de ter um sentimento vivo de lembranças doentias e reminiscências. Quero que se lembre disso. Fique de olho nos princípios de Deus para o relacionamento entre filhos e pais. Colossenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Filhos, teknon, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3, 21. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Deus tem princípios e importa para construir uma relação de harmonia entre pais
e filhos. Vou compartilhar esses princípios. Em primeiro lugar, a obediência dos filhos aos pais. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. A Bíblia diz, eu acredito. Vou destacar pontos importantes na relação entre pais e filhos. Fique atento. A obediência dos filhos aos pais é imperativa. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por Cristo Jesus. Por isso, rejeitar a autoridade é rejeitar a autoridade de Deus. A rebeldia ou desobediência aos pais é um grave pecado e traz consequências muito graves aos infratores. Quero que se lembre disso. É como o pecado da feitiçaria. Os filhos que não aprendem a obedecer aos pais não obedecerão a nenhuma outra autoridade. A desobediência aos pais é um sinal da decadência do mundo. A desobediência aos pais é um sinal do fim do mundo. A força de uma nação deriva da integridade dos seus lares. O filho que não aprende a obedecer aos pais dificilmente se sujeitaria a alguma autoridade quando adulto. Afrontará os professores, afrontará os professores, a polícia, os patrões e ainda mais, os pastores e líderes e qualquer pessoa que tente exercer a autoridade sobre os filhos rebeldes. O colapso da autoridade em nossa sociedade reflete o colapso da autoridade no lar. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A obediência dos filhos aos pais precisa ser abrangente. A obediência dos filhos aos pais deve ser integral, alegre e voluntária. Obediência parcial pouco difere de desobediência. E desobediência é rebelião. Os filhos precisam obedecer em tudo, e não apenas naquilo que lhes dá prazer. Muitos filhos seriam poupados de dores, lágrimas e perdas irrecuperáveis se tivessem obedecido aos seus pais. A obediência pavimenta a estrada da bem-aventurança e ainda mais. A obediência dos filhos aos pais é agradável a Deus. A obediência é agradável diante de Deus, visto que Ele mesmo já estabeleceu uma recompensa para essa obediência. Quer saber? Vida bem-sucedida e longa sobre a terra. Coloque a Bíblia em sua mente. A relação de um filho não
pode estar bem com Deus se estiver truncada com os pais. Antes de construir uma relação de intimidade com Deus, você precisa pavimentar o caminho da sua relação com os pais. Quero que se lembre disso. Faça desse momento aqui agora um marco histórico. Eu continuo imaginando, em segundo lugar, a comunicação dos pais com os filhos. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3, 21. O apóstolo São Paulo destaca no texto em apreço a forma da irritação. Os pais são exortados a não irritar os seus filhos. Quer saber quando isso acontece? Primeiro, quando não há coerência nos pais, ou seja, falam uma coisa e vivem outra. Segundo, quando não há regras claras na disciplina, ou seja, os filhos são, num momento, elogiados e, noutro, disciplinados pela mesma atitude. Terceiro, quando não há diálogo. Absalão chegou ao ponto de preferir a morte do que o silêncio do pai. Davi. Quarto, quando há injustiça ou excessiva severidade. Quando os pais não têm tempo para ouvir, orientar e ajudar os filhos em suas necessidades. Sexto, quando os pais comparam um filho com outro e despertam entre eles ciúmes, inveja e ódio. Sétimo, quando pai e mãe entram em conflito acerca da maneira de orientar os filhos. 8. Quando os pais são permissivos ou duros demais com os filhos. 9. Quando os pais brigam o tempo todo ou desfazem os laços do casamento pelo divórcio. Há pais que, por serem liberais, empurram os filhos para o abismo da permissividade e da licenciosidade. Por outro lado, há pais que são tão rígidos, dogmáticos e severos na disciplina que os filhos estão condenados a conviver com um espírito cheio de apatia e de revolta. O caminho cristão é disciplinar com amor e perdão, seguindo o modelo de Deus. Quero que se lembre disso. Ouça agora a gravidade da irritação. Os pais que irritam os filhos pecam contra Deus porque se insurgem contra os princípios estabelecidos por Deus e pecam contra os filhos, prejudicando a vida emocional, mental, espiritual, em vez de educá-los com amor, sabedoria. Os pais que não conseguem disciplinar a si mesmos não são capazes de disciplinar
os filhos. Só quando os pais se sujeitam um ao outro e ao Senhor Jesus Cristo é que podem exercer autoridade espiritual e física apropriada e equilibrada sobre os filhos. Quero que se lembre disso. A palavra grega eretizo, irritar, sugere um desejo de irritar os filhos ou pela implicância, ou ainda mais sério, por zombar dos seus esforços e ferir seu respeito próprio. Há pais que agridem os filhos fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Pense nisso. Tome bastante cuidado para não irritar seus filhos. Ouça, o resultado da irritação. Filhos irritados são filhos desanimados, e filhos desanimados ficam expostos aos ataques de Satanás e do mundo. Quando uma criança não é devidamente encorajada em casa, procura autoafirmação em outros lugares. A palavra grega antomeo, desanimar, significa perder a coragem. O ânimo traz a ideia de desempenhar suas tarefas de modo mecânico, frio, sem atenção e sem prazer em realizá-las. Os pais precisam dosar disciplina e encorajamento, entusiasmo, palavra grega enteos, em Deus. Há filhos que pensam, não importa o que eu faça, jamais conseguirei agradar aos meus pais. Filhos desanimados são presas fáceis na rede de Satanás. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique de olho nos princípios de Deus para o relacionamento entre servos e senhores. Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 25 e 4:1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também
vós tendes Senhor no céu. Colossenses capítulo 3, versículos 22 a Colossenses 4, 1. Coloque a Bíblia, a palavra de Deus, em sua mente. A Igreja de Cristo Jesus nasceu numa sociedade em que a escravidão humana era uma instituição aceita, sancionada pela lei e parte do arcabouço da civilização greco-romana. O problema não era da aceitação da instituição em si, nem de como reagir a uma exigência pela sua abolição, mas sim da maneira como os escravos aceitavam sua posição e do tratamento que os donos cristãos de escravos deviam dar aos escravos sob seu controle, seu governo. Nenhuma chamada é publicada para derrubar o sistema da escravidão. O apóstolo São Paulo não oferece nenhum apoio à violência como meio para terminar a escravidão. Isso seria uma medida suicida e profundamente prejudicial à disseminação do glorioso Evangelho de Cristo Jesus no primeiro século. O tempo não era propício à solução deste intricado problema. Tendo isso em mente, você pode compreender melhor o texto em apreço. O apóstolo São Paulo fala aos cristãos escravos e aos senhores de escravos cristãos. O apóstolo São Paulo o apóstolo São Paulo está sendo absolutamente revolucionário ao colocar a responsabilidade dos senhores no mesmo nível da responsabilidade dos escravos. Aos olhos de Deus, empregados e patrões, empresários e trabalhadores têm o mesmo valor. Deus não faz acepção de pessoas. O conselho do apóstolo São Paulo era: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7, 21 e 22. A Bíblia diz: eu acredito. Embora o apóstolo São Paulo não tenha combatido o regime da escravatura institucional do Império Greco-Romano, isso não para impedir o avanço do Evangelho de Cristo, o germe da liberdade contido no Evangelho haveria de aniquilar a instituição
da escravatura e estimular a conquista de todas as liberdades humanas. Quero que se lembre disso. Aqui e agora, vou destacar princípios fundamentais que devem reger o relacionamento dos servos e dos senhores. Em primeiro lugar, a obediência dos servos aos seus senhores. Eu fico pensando, havia mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. A maioria da igreja era composta de escravos. O apóstolo São Paulo não aconselhou rebelião aberta dos escravos contra seus senhores, mas tratou de mudar a estrutura social por meios pacíficos. A revolução espiritual transformou a tessitura social e acabou com a escravidão. Os servos precisam ter espírito de serviço, obediência, fidelidade e sinceridade. Quero chamar aqui agora a sua atenção para essa verdade. Vou destacar os aspectos da obediência dos servos aos seus senhores. Fique atento. A obediência é um preceito divino. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Colossenses 3:22. A Bíblia diz, eu acredito. Coloque a Bíblia em sua mente. A palavra de Deus estabelece ordem nas estruturas sociais. A anarquia não é própria do mundo criado por Deus, nem da sociedade orientada por sua palavra. O nosso Deus é Deus de ordem e decência. Quero que se lembre disso. A obediência deve ser integral e ampla. A ordem do apóstolo São Paulo é obedecer em tudo. O servo deve ser íntegro em todas as áreas de seu caráter e do seu trabalho. O empregado cristão precisa ser uma pessoa confiável. Ele não pode fazer cera no trabalho, nem subtrair do seu patrão coisa alguma. O servo precisa ser absolutamente honesto. Está na hora de você saber dessa verdade. Ouça, a obediência deve ser sincera. O apóstolo São Paulo acrescenta, não servindo apenas sob vigilância. Coloque a Bíblia em sua mente. O empregado cristão não pode fazer corpo mole e ser relaxado no trabalho. Ele precisa trabalhar com alegria, com entusiasmo, com integridade e dar o melhor do seu tempo, do seu esforço e do seu talento
na sua atividade sem precisar ser cobrado ou vigiado. Eu fico pensando, a palavra grega oftalmodoulia, significa trabalhar às vistas de, ou seja, só fazer o serviço que pode ser visto. A palavra grega oftalmodouleia pode ter a ideia de só trabalhar quando o chefe está observando. A ética na qual o apóstolo São Paulo insiste é a da verdadeira motivação. O escravo deve ser diligente em suas tarefas, ainda que ninguém esteja ali para observá-lo, e depois recompensá-lo por seu serviço esforçado. O trabalho deve ser feito de modo desinteressado, sem desejo de impressionar e assim galgar favor com o chefe. Pense nisso. Ouça agora. A obediência deve ser espiritual. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Coloque a Bíblia na sua mente. O apóstolo São Paulo diz que o servo deve fazer o seu trabalho uma liturgia de adoração a Deus. Todo trabalho é digno se o fazemos de forma honesta, e todo trabalho é espiritual se o fazemos para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. A obediência deve ser galardoada. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Colossenses 3, 25. Coloque a Bíblia em sua mente. O empregado que trabalha com zelo e integridade será galardoado. A recompensa pode até não vir do patrão, mas certamente vem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. O obreiro ou trabalhador deve estar consciente de que quem realmente paga o seu salário, antapodócins, recompensa, não é seu patrão, mas é Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero que se lembre disso. Evidentemente, esse pagamento será futuro, na volta de Cristo, a parousia. Essa recompensa será a herança, incluindo o direito de se alegrar plenamente dos benefícios da vida celestial. O empregado cristão deve ser o melhor funcionário de uma empresa. Deve ser modelo e exemplo para os outros trabalhadores. Seu bom nome vale mais do que riquezas. O empregado cristão trafega do campo para o templo com a mesma devoção. Toda sua lida é litúrgica,
pois faz do seu trabalho um tributo de glória ao Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, o empregado infiel, assim como o patrão injusto, não ficarão impunes. Eles receberão de volta a injustiça feita. O seu mal cairá sobre suas próprias cabeças. Eles colherão o que plantaram. O apóstolo São Paulo é categórico, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Colossenses 3, 25. Em segundo lugar, o dever dos senhores com seus servos. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Colossenses 4:1. Coloque a Bíblia em sua mente. Após falar da dedicação dos servos, o apóstolo São Paulo volta a sua atenção aos senhores. O apóstolo São Paulo combate aqui a exploração dos servos empregados pelos seus senhores e patrões. Vou destacar 3 pontos. Fique atento. A exploração desagrada a Deus. Os senhores precisam tratar os servos com justiça e equidade. Explorar os empregados, sonegar-lhes o salário, oprimi-los, ameaçá-los ou tratá-los como seres inferiores é um grave pecado contra Deus. O maior dentre os homens não passa de um mordomo, administrando o que não lhe pertence. O patrão cristão não é aquele que busca as filigramas da lei para explorar seus empregados, mas aquele que lhes paga um salário justo e lhes dá condições dignas de trabalho. O patrão justo não é aquele que oprime e ameaça seus empregados com palavras duras, mas aquele que elogia e incentiva os seus trabalhadores. Quero que se lembre disso. Ouça, a exploração produz transtornos sociais. A exploração dos servos e empregados é algo abominável aos olhos de Deus e dos homens. Deus escuta a voz do salário do trabalhador retido com fraude. Deus ouve o gemido do trabalhador explorado. Se lembra do povo de Israel no Egito? Há muitas pessoas vivendo na miséria, na pobreza extrema, porque a força de seus braços foi explorada até o esgotamento e nunca foi valorizada nem recompensada. Há muito trabalho escravo ainda no mundo contemporâneo. O apóstolo São Paulo dá uma ordem aos senhores e patrões: tratai os servos com justiça e equidade. Eu penso, justiça quer dizer respeitar integralmente os méritos do trabalhador que tem garantido pelo Criador o direito de receber uma justa porcentagem do fruto do seu trabalho.
Equidade, por sua vez, significa a obrigação de garantia da maior igualdade possível entre todos os que fazem o mesmo serviço ou desempenham uma função de igual responsabilidade. Não é da vontade de Deus que os chefes façam acepção de pessoas ao lidar seus subordinados. O próprio Deus vai usar de um único padrão para julgar e galardoar seus servos. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A exploração é um atentado contra o senhorio de Cristo Jesus. Os senhores precisam entender que estão debaixo do senhorio de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles prestarão contas de sua administração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Eles são mordomos de Deus e estão sob o seu justo julgamento. Se senhores e escravos reconhecem que devem obediência ao único Senhor, Jesus Cristo, então ambos têm em mãos o padrão verdadeiro por sua conduta uns para com os outros. Quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora. Busque as coisas primeiro. O apóstolo São Paulo está preso, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça perto da guilhotina de Roma, mas não está inativo. O apóstolo São Paulo, da cadeia, comanda a obra missionária. Hoje vemos criminosos e traficantes comandando o crime organizado e o narcotráfico da prisão. Estes são agentes da morte. O apóstolo São Paulo era embaixador da vida. O apóstolo São Paulo fecha as cortinas dessa carta aos Colossenses e das suas últimas instruções. Ele fala sobre a necessidade de buscar as primeiras coisas primeiro. Duas verdades são destacadas para a sua recompensa. Fique atento. Busque as coisas mais importantes primeiro. Eu e você vivemos numa sociedade que inverteu os valores. As pessoas se esquecem de Deus, amam as coisas e usam as pessoas. O apóstolo São Paulo diz que eu e você devemos adorar a Deus, amar as pessoas. Quero que se lembre disso. Quer saber quais são as coisas mais importantes que os cristãos devem buscar? Em primeiro lugar, a primazia da oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses capítulo 4, versículo 2. A oração é o oxigênio da alma, o canal aberto de comunicação com Deus
a fonte da vida. A oração é a expressão mais importante da nova vida em Cristo. A oração é o meio pelo qual podemos obter para nós e para outros a satisfação das necessidades tanto físicas como espirituais. Fique conectado à oração. A oração é a arma divinamente estabelecida para combater os sinistros ataques do diabo e seus anjos. A oração é o veículo pelo qual confessamos nossos pecados. A oração é um instrumento pelo qual as almas agradecidas expressam espontânea adoração ante o trono de Deus. Registrado no livro de Apocalipse. Aqui agora você vai ficar conectado à oração em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quer saber quais as características dessa oração? A oração deve ser perseverante. Perseverai na oração. A igreja não pode deixar de orar. O fogo no altar não pode apagar-se. Se não houver fogo no altar, o incenso não vai subir a Deus. O fogo tem 4 características. Ele ilumina, aquece, purifica e alastra. Quando o fogo do Espírito Santo aquece seu coração, desse altar sobe um suave incenso à presença de Deus. Se não alimentarmos o fogo, o altar da oração das nossas vidas cobre-se de cinzas, isso porque o fogo se alastra ou se apaga. A Igreja de Cristo deve orar sem cessar. A Igreja de Cristo deve orar sempre, sem nunca esmorecer. A Igreja Apostólica perseverou unânime em oração. Quero que fique conectado à oração. Ouça, a oração deve ser vigilante, vigiando, diz Paulo. A vigilância é o contrário de um espírito sonolento, letárgico, desligado dos problemas e perigos que nos cercam. Eu e você devemos orar e vigiar como Neemias. Cristo Jesus alertou para a necessidade de orar e vigiar. O apóstolo São Pedro não vigiou e dormiu no Getsemane. Ele dormiu, usou a arma errada, na luta errada e obteve um resultado errado. Pedro, o apóstolo, não vigiou, seguiu a Cristo Jesus de longe e negou seu Senhor com juramentos e praguejamentos. A oração demanda energia e vigilância. Orações frias e rotineiras não atendem nossas necessidades. Eu e você precisamos vigiar para não descuidarmos da oração e para que elas não se tornem mecânicas e repetitivas. O diabo vai lutar para nos afastar da oração ou para nos empurrar a uma rotina de oração fria e inócua. Tome bastante cuidado. Fique conectado à oração perseverante e vigie.
Ouça, a oração deve ser gratulatória. Colossenses 4:2, com ações de graças. O agradecimento é uma das marcas do verdadeiro cristão. O apóstolo São Paulo estava preso, mas com o coração cheio de gratidão. Gratidão, mudança de olhar. Quando muda o olhar, muda os resultados. Seus pés, os pés do apóstolo São Paulo, estavam no tronco, mas sua mente permanecia no céu, a pátria celeste. Nada destrói mais a vida de oração do que a murmuração. O deleite na soberania providencia, vou repetir, o deleite na soberana providência divina nos faz descansar e põe os nossos lábios orações de louvor. O louvor não é resultado de vitória, mas a causa da vitória. Quando eu e você louvamos a Deus, Ele desbarata nossos inimigos. Quero que se lembre disso. A oração deve ser intercessória. Colossenses 4:3. Suplicai ao mesmo tempo por nós. O apóstolo São Paulo tem consciência da necessidade de oração. Ele, Paulo, sabia da importância da oração. A oração é a chave que abre portas grandes e oportunas para divulgar o glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Quero que se lembre disso. Eu e você devemos orar uns pelos outros. Eu e você devemos orar pela obra missionária. Eu e você devemos orar especificamente pelos missionários a fim de que Deus os use nas diferentes circunstâncias em que se encontram. Eu e você podemos tocar o mundo inteiro através da oração. Fique conectado à oração. Eu fico pensando, pela oração tornamo-nos cooperador de Deus em sua obra. O altar está conectado com o trono. As orações que sobem do altar para o trono descem do trono para a terra em termos de intervenções soberanas de Deus na história. Quero que se lembre disso. Há muitas coisas pelas quais o apóstolo São Paulo podia ter pedido oração. Quer saber? Pela libertação de sua prisão, por um resultado favorável em seu julgamento, por um pouco de descanso e paz no final dos seus dias. Mas o apóstolo São Paulo só pede à igreja para orar, para que ele tenha força e oportunidade de realizar a obra que Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o havia encarregado de fazer. Quero que se lembre disso. Gostou do conteúdo? Se sente pronto para obedecer às ordenanças divinas? Se sente pronto para mudar sua vida familiar, de relacionamentos e ainda mais sua vida mental, emocional e espiritual? Esse é o momento que você tanto esperava. E ainda mais, se sente pronto para entregar sua alma para Cristo Jesus? Cristo Jesus é a única esperança. Só Cristo Jesus salva. Ele é a solução para a sua alma.
venha, venha agora, rapidamente, enquanto você tem fôlego de vida. Entregue sua alma para Cristo e suplica a Ele o perdão de seus pecados, e Ele vai perdoar seus pecados e lavá-los com o sangue de Cristo. Quer fazer isso agora? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado.